E aí pessoal, vim aqui na casa do meu pastor buscar um pouco de conhecimento do que é sofrimento e fazer algumas perguntas que o povo tem me perguntado aí. Pastor, qual é a origem de todo sofrimento segundo a Bíblia? Bom, segundo a Bíblia, a origem do sofrimento foi no Jardim do Éden. Quando Deus faz a árvore e fala para Adão que de todas as árvores podia comer, mas só não aquela árvore que ele tinha colocado no Jardim do Éden, só de uma árvore. E eu tenho assim comigo que o efeito daquilo lá foi a desobediência e que a desobediência originou o sofrimento na vida do homem. Porque só daí então a gente vê como Deus ele trata a pessoa quando a pessoa erra. Tipo, Adão, eu falei para você não comer daquela árvore. Adão mesmo ele tentando sair e jogar a culpa em Deus, porque a primeira resposta dele foi o quê? Senhor, a mulher que tu me deste me fez eu comer. Quer dizer, ele quis tirar a culpa dele e jogar para cima do Senhor, dizendo, aquela mulher que o Senhor me deu, em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado uma mulher, mas o Senhor me deu uma mulher, então eu comi, porque ela fez eu comer. E aí então começa o sofrimento. Porque Deus olha para a mulher e fala, mulher, da agora em diante você vai sentir dor de parto, vai ter filhos, você vai ter sofrimento, dor, sofrimento. Adão, para você agora não vai comer mais de graça, você vai comer o pão com o suor do seu rosto, porque você vai ter que trabalhar, em outras palavras, para granjear a sua comida. E terra. E olha para você ver que o pecado da desobediência, ele vai desencadeando aí um bocado de coisa, né? Foi para a mulher, foi para Adão e agora para a terra. A terra agora ia dar os espinhos, que aqueles espinhos da terra representam sofrimento do homem. Antigamente não era para ter pragas, espinhos, isso vem acontecendo só agora. Então, essa pergunta do sofrimento, a origem dele é do homem, da desobediência do homem. Deus não fez o homem para sofrer, de forma nenhuma. Deus fez o homem livre de sofrimento. Porém, por causa do pecado da desobediência, trouxe sofrimento para ele e veio vindo como uma cadeia, trazendo sofrimento até para a gente. Hoje a gente passa por vários sofrimentos, às vezes faz muita pergunta, como você disse, se existe um Deus, se Ele é todo-poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento do mundo? Não, é uma decisão que o homem tomou. E dentro das decisões que o homem toma, ele vai ter o quê? Ele vai ter suas consequências. Verdade. E tirar minhas dúvidas também, espero que esteja dando de muito, né? Que vão assistir. Segunda, o desprezo a Deus é uma das fortes razões que existe o sofrimento? Sim. O que é o desprezar a Deus? Quando eu desprezo a Deus, eu separo. E se eu separo de Deus, eu que sou um conhecedor da palavra, do Evangelho, conheço todos os mandamentos, e todo cristão conhece os mandamentos básicos, né? Se eu vier afligir um desses mandamentos se tornando pecado, eu separo de Deus. Então, eu estou desprezando a Deus, escolhendo as coisas do mundo. Então, esse desprezar de Deus, ele vai trazer um sofrimento, porque a consequência virá depois. Tipo, a gente pode ver a consequência de Davi, que Davi sofreu ao pecar. Davi trouxe uma consequência para ele, nem só para ele, mas todos aqueles que rodeavam ele trouxe. Davi, pode olhar no salmo dele, que estava sempre ali pedindo para Deus ter misericórdia dele, porque a dor, o sofrimento dele estava tremendo, estava grande. Tipo, o filho dele levanta contra ele, querendo tomar o reino. Um irmão abusa da irmã, e aí desencadeou ali uma série de problemas, nem só para ele que pecou. Então por que ele pecou? Porque ele desprezou a Deus. Como que ele desprezou a Deus? Porque ele desobedeceu, não obedecendo aquele mandamento lá que diz que não adulterarás. E ele pegou a mulher do soldado lá, né? Então veja bem, daquele homem que estava na batalha, estava trabalhando, e Betseba era a mulher dele,
e ele cometeu aquele pecado, então não ficou impune, porque ele desprezou a Deus. Aí é lógico que pode surgir muitas outras perguntas, dizendo, mas e aqueles que não peca, mas porém ele sofre, não é? Isso aí já é Deus se tratando, talvez seja até a sua pergunta que você vai fazer a próxima aí, né? Então a resposta é essa. Quando a gente despreza Deus, deixa Deus para lá, normalmente a gente contrai para a gente o sofrimento. Mesmo que a gente não queira admitir no momento, mas aquelas práticas, ela vai causar um sofrimento mais tarde. Aquelas decisões que a gente toma longe de Deus, no final ela causa um sofrimento. Por exemplo, a gente pode ver, a Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. E se eu entro no pecado, eu estou fazendo o quê? Desprezando a Deus. E isso vai me trazer um sofrimento, porque o salário do pecado é a morte. Está sendo bastante esclarecido, né, as respostas. Mas vamos aí para a terceira. Satanás procura a ocasião para causar o sofrimento? Sim, com certeza. Tipo, o pecado ele dá uma legalidade para o Satanás. E o Satanás ele não quer ver o homem feliz, ele não quer ver o homem próspero, ele não quer ver o homem realizado. Porque nós sendo imagem e semelhança de Deus, o diabo ele vai estar sempre ao derredor, como diz Pedro, né? Sempre ao derredor procurando que ele possa tragar. E nesse momento que o cara peca, ele vem consigo trazendo o sofrimento para a vida da pessoa. Seja no presente ou seja depois, ele sabe que aquela decisão que ele vai tomar, ele vai causar um sofrimento. Tipo, qual o momento mais que a gente volta nas perguntas atrás, né, da origem do sofrimento? E é lógico que o diabo ele vai procurar, ele está ao derredor, procurando o vacilo do ser humano. Um pecado de desobediência, qualquer outro tipo de pecado, para ele entrar e tentar acabar com o homem. Porque ele quer acabar com a gente, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele quer nos atingir, principalmente o cristão, que está servindo a Deus, que é um guerreiro contra ele. Tipo, nós guerreamos contra as coisas das trevas, do diabo. Então, se der uma legalidade, o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai causar um sofrimento, porque ele acha que causando um sofrimento, ele vai tirar a pessoa da presença de Deus. Certo. Bom, estamos indo à quarta pergunta. Espero que vocês possam estar entendendo, né? Está sendo bastante claro. E a quarta é: Deus aperfeiçoa seus filhos através do sofrimento, às vezes? Sim, às vezes sim. Deus ele nem só aperfeiçoa seus filhos através do sofrimento, mas ele também prova a fé. Que a Bíblia diz que ele prova aquele que ele ama. E se ele dá uma aprovação, a nossa aprovação, quando a gente sai de uma luta, de um sofrimento, a gente está mais forte para enfrentar o outro que porventura virá. A gente sempre sai da batalha melhor do que quando entrou. E Deus ele aperfeiçoou. Por exemplo, a gente vai pegar um exemplo na Bíblia de como Deus ele provou Jó. Jó foi uma provação. Jó era um servo de Deus. Tipo, a ponto do Satanás, quando chegou na presença de Deus lá, Deus pergunta: de onde tu vem? E ele diz: eu estou vindo de rodear a terra. Viste lá o meu servo Jó, como ele é reto e temente a mim? Olha a resposta: não, ele é, porque ele tem tudo lá. Ele tem tudo. Então, naquele momento, entrou uma prova. Então, você pode ir tirar tudo que ele tem. E Satanás voltou, tirou tudo dele, tirou a família, tirou a riqueza, tirou tudo. E mesmo assim, ele continuou sendo fiel. Satanás volta de novo à presença de Deus e fala: e aí? Ah, mas ele tem saúde, ele tem tudo, então volta, tira a saúde dele. Satanás voltou, tocou nele, tirou a saúde dele, tirou tudo, a ponto da mulher dele falar: ah, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Não é? Porque às vezes a gente fala de sofrimento e muitas pessoas acham que o sofrimento ele vem na vida do cristão porque ele está em pecado. E nem sempre é. Nem sempre é. Vem como forma de provação.
E vem também eu, no meu ponto de vista, eu vejo que às vezes vem um sofrimento para a minha vida para me poder ajudar outras pessoas. Tipo, Jesus, ele sofreu, e muito. Morreu a ponto de morte de cruz e salvou a humanidade para ajudar. Talvez com o sofrimento que você passa, nem só vai estar te ajudando, te aperfeiçoando para você entender os desígnios de Deus, mas, porém, você também vai estar ajudando outra pessoa. Porque a pessoa vai lá, rapaz, o pastor ou o irmão Itamar, ele passou por prova talvez pior que a minha e ele aguentou. Então, isso, Deus aperfeiçoa a gente, sim, através do sofrimento. A gente pode ver isso, que quando ele fala que ele corrige o que ele anda. Então, o que acontece com Jó? Resumindo a palavra de Jó lá. Depois veio amigo dele, falando que ele estava em pecado, os 3 amigos, que ele tinha que consertar e tal. Só que no quarto vem, entende ele e orienta ele como que ele deveria de fazer para que ele recebesse a bênção de Deus. E ele fez do jeito que o quarto amigo diz. E a Bíblia, para resumir, diz que tudo foi dobrado, a bênção de Deus, tudo foi dobrado na vida de Jó. Agora, uma das coisas do sofrimento que eu falo é o seguinte: Deus, ele tem que ter um propósito no seu sofrimento. Quando é eu que causo o meu sofrimento através de um pecado, eu vou ganhar apenas o perdão e a salvação. Mas a consequência virá por causa do que eu fiz. Mas quando é um sofrimento, que é Deus provando a fé, e ele conhece o nosso limite, ele prova só até onde ele vê que a pessoa aguenta. Se ele causa, eu estou passando por um sofrimento, Deus sabe até onde eu chego que eu aguento. Então, se esse sofrimento meu não foi eu que causei e foi uma aprovação de Deus, esse sim vai me dar vitória, vai me dar bênção, vai gerar bênçãos e todas essas coisas em mim. Então, por isso eu estou a dizer que Deus, ele aproveita o sofrimento dos seus filhos para aperfeiçoar a vida dele, para ter comunhão com ele. Porque uma das coisas é a seguinte: quando o cara está na presença de Deus, que ele está passando um sofrimento, ele vai dobrar as orações, ele vai dobrar o jejum, ele vai fazer muitas coisas para que ele possa se aproximar de Deus. Então o sofrimento, ele aproxima o homem de Deus. Queira de uma forma ou de outra, mas ele aproxima. A gente pode ver o que Davi foi disposto a fazer. Ele queria era Deus, rasgou as suas vestes, se humilhou e caiu na presença de Deus. Então nós temos que entender que muitos sofrimentos que vêm para as nossas vidas, deles são que nós escolhemos, as nossas escolhas que nós fizemos, e outros podem ser prova de Deus, para ver até onde a gente aguenta se está fiel com ele. Bom, pessoal, chegou o fim do nosso vídeo. Espero que essa resposta seja bastante clara para você, como foi para mim. Mas eu vou finalizar esse vídeo com as palavras do meu pastor, que ele quer falar, que o povo tem que ouvir hoje, né? O que ele quer falar para vocês, quer passar. Eu quero passar para vocês o seguinte, que não se desespere na hora do sofrimento, na hora de luta, de problemas, porque o Senhor, Deus, ele está no controle de todas as coisas. E só vai acontecer aquilo que Deus quer. Quando Deus, ele vê que o servo dele não aguenta mais o sofrimento, então ele entra com providência, com recurso e dá a vitória para a pessoa. Então não se desespere, confia e espera. É lógico que esperar não é bom para ninguém, mas no Senhor a gente tem que ter paciência, né? Ter paciência e esperar. E todo aquele que tem paciência e espera no Senhor, ele alcança a misericórdia do Senhor. Amém. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo esclarecimento e que você fique com Deus aí na sua casa, onde você estiver. Amém.